E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho fascinante. A comunicação não violenta, ou CNV, como é mais conhecida. Isso aí. E para guiar nossa exploração, a gente tem um artigo acadêmico super interessante. O título é A Importância da CNV Comunicação Não Violenta na Realização do Processo de Autoconhecimento. Ufa! É um título comprido, mas já dá para ter uma ideia do que a gente vai discutir hoje, né? Sim, é um artigo bem completo. E o que me chamou a atenção é que ele mistura psicologia, filosofia, até referências bíblicas. Nossa, que legal. Sim. É uma mistura inusitada, né? Mas por que será que essas áreas se conectam com a CNV? É porque todas elas, de alguma forma, falam sobre o ser humano, sobre como a gente se relaciona com o mundo, com os outros e principalmente com nós mesmos. Entendi. E a CNV entra como uma ferramenta para a gente navegar por essas áreas de forma mais consciente e compassiva, né? Exatamente. É. É como se a CNV fosse um mapa que nos guia nessa jornada de autoconhecimento e de conexão com o outro. Gostei da analogia do mapa. E qual seria o ponto de partida nesse mapa da CNV? O que a gente precisa saber antes de começar a explorar esse território? Bom, a CNV se baseia em alguns princípios fundamentais, como a cooperação, o respeito, a atenção plena e, claro, a empatia. Sua famosa empatia. Mas o que significa, na prática, aplicar esses princípios na comunicação? Significa que a gente se comunica de forma honesta e transparente, expressando nossos sentimentos e necessidades de forma clara e respeitosa. Tipo, sem joguinhos, sem máscaras, sem indiretas. Isso. É a gente se mostrar de verdade, sem medo de ser vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, é a gente se dispor a ouvir o outro com a mesma atenção e respeito, buscando entender os sentimentos e necessidades por trás das palavras. É como se a gente criasse um espaço seguro para a gente se conectar de verdade, né? Sem julgamentos, sem críticas, sem querer ter razão o tempo todo. Exatamente. É a gente construir pontes em vez de muros. É a gente se conectar a partir do coração. Que bonito. A mãe fala, como a gente coloca isso em prática? No dia a dia, como a gente faz para se comunicar de forma não violenta? O Marshall Rosenberg, que desenvolveu a CNV, ele definiu 4 pilares, 4 passos que a gente pode seguir para aplicar a CNV na prática. 4 passos. Me conta quais são. O primeiro passo é a observação. É a gente prestar atenção no que está acontecendo, nos fatos, sem fazer julgamentos, sem interpretar. Tipo, ser uma câmera, só registrar o que está acontecendo. Isso. Sem distorcer a realidade com as nossas opiniões ou crenças. O segundo passo é identificar os sentimentos que a gente está experimentando em relação àquela situação. Alegria, tristeza, raiva, medo. Exatamente. É importante a gente nomear esses sentimentos, dar nome aos bois. E depois que a gente nomeia o sentimento, o que a gente faz? Aí a gente vem para o terceiro passo, que é conectar esse sentimento com a nossa necessidade. O que está faltando para a gente se sentir bem. Que necessidade não está sendo atendida. Entendi. Tipo, se eu estou sentindo raiva, pode ser que a minha necessidade de respeito não esteja sendo atendida, né? Perfeito! E você entendeu direitinho. E ele, por último, a gente formula um pedido, uma ação concreta que a gente gostaria que o outro fizesse para suprir essa necessidade. Então, digamos que eu observei que meu colega chegou atrasado para uma reunião importante. Isso me causou frustração, porque eu preciso que todos estejam presentes para que o projeto avance. Aí, identifico que minha necessidade é de organização e pontualidade. Então, o meu pedido seria que ele, no futuro, avise algo acontecer que o impeça de chegar no horário. É isso. Isso aí. Você descreveu os 4 passos da CNV com maestria. Uba! Mas me fala uma coisa, no artigo, a autora menciona alguma dica para a gente aplicar esses passos de forma mais eficaz? Sim, ela destaca a importância da gente diferenciar sentimento de pensamento. Sim, delas. Muitas vezes a gente usa a frase eu sinto para expressar uma opinião, um julgamento, uma interpretação da realidade. Tipo, eu sinto que você não me entende. Exatamente. Essa frase não expressa um sentimento, mas sim um pensamento. O sentimento por trás dessa frase pode ser tristeza, frustração, mágoa, sei lá. Nossa, é verdade. A gente usa o eu sinto para tudo, né? E como a gente escapa dessa armadilha? Como a gente aprende a nomear os sentimentos de forma mais precisa? A autora sugere a gente usar um vocabulário mais rico para expressar as emoções. Em vez de dizer tô feliz, a gente pode dizer tô radiante, tô entusiasmado. Entendi? É a gente ser mais específico, né? Tipo, em vez de dizer tô triste, a gente pode dizer tô desanimado, tô decepcionado. Isso. E essa precisão na linguagem nos ajuda a conectar mais profundamente com o que a gente está sentindo de verdade. É como se você estivesse dando nome aos bois, né? E essa consciência das emoções, como ela impacta na nossa jornada de autoconhecimento. Quando a gente se torna mais consciente dos nossos sentimentos, a gente se conecta com as nossas necessidades. E essa conexão é fundamental para o autoconhecimento. A gente começa a entender o que realmente importa para a gente, o que nos motiva, o que nos faz feliz.
E como a gente usa essa informação para construir relações mais saudáveis e autênticas. Quando a gente sabe o que a gente sente e o que a gente precisa, a gente consegue se comunicar de forma mais clara e honesta com os outros. A gente consegue dizer o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente não gosta. Sem medo de ser rejeitado ou criticado. Exatamente. A CNV nos encoraja a sermos autênticos, a nos mostrarmos de verdade, sem máscara, sem medo de sermos quem somos, e isso nos permite construir relações mais verdadeiras, mais profundas, mais significativas. Legal. Então, a CNV é muito mais do que uma técnica de comunicação, né? Um caminho de autoconhecimento, de cura, de transformação pessoal e relacional. Com certeza. A CNV é um convite para a gente viver de forma mais consciente, compassiva e conectada tanto com a gente mesmo quanto com o mundo ao nosso redor. Nossa, quanta coisa interessante a gente já explorou sobre a CNV. É verdade. E ainda tem muito mais pela frente, né? Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Tá bom. Na próxima parte, a gente continua nossa imersão no universo da comunicação não violenta. Combinado. Sei lá. Até, e por falar em transformação, a autora fala bastante da importância de receber a comunicação com empatia. E aí eu fiquei pensando como a gente coloca isso em prática. Tipo, quando alguém tá te criticando, te atacando, é difícil a gente não reagir na defensiva, né? Nossa, é super difícil. A gente tende a querer se justificar, a rebater, sabe? É como se a gente entrasse no modo automático de proteção. Mas e aí, o que a CNV sugere para esses momentos? Como a gente pode receber uma crítica de forma mais aberta e compassiva? Lembra dos 4 pilares da CNV? A observação, sentimento, necessidade, pedido. Sim, o UFSN. Isso. Eles também se aplicam para como a gente ouve. Então, ao invés da gente já partir para a defensiva, a gente pode tentar aplicar esses 4 passos. Tipo, observar o que a pessoa está dizendo sem julgar, identificar os sentimentos dela, reconhecer as necessidades dela e entender o pedido que ela está fazendo. Mesmo que seja um pedido meio disfarçado, né? Exatamente. É como se a gente fizesse um exercício de tradução simultânea, sabe? Decodificando a mensagem por trás das palavras, do tom de voz, da linguagem corporal. Faz sentido. Mas e quando a gente simplesmente não consegue entender a crítica? Tipo, a gente observa, tenta se conectar com os sentimentos da pessoa, mas ainda assim não faz sentido pra gente. Acontece, né? Nem sempre a crítica é justa ou construtiva. É verdade. Nem toda crítica é válida. Mas a CNV nos convida a ter uma postura de curiosidade, sabe? De tentar entender o ponto de vista do outro, mesmo que a gente não concorde com ele. E como a gente faz isso na prática? O que a gente pode dizer para a pessoa quando a gente não está entendendo a crítica dela? A gente pode simplesmente dizer, olha, eu tô tentando entender o que você precisa, mas não tô conseguindo. Você pode me explicar melhor. Nossa, que difícil. Pedir ajuda para entender uma crítica, acho que meu ego ia chiar um pouco, sabe? Mas faz sentido. É um jeito de mostrar para a pessoa que a gente está aberto ao diálogo, que a gente quer realmente entender o ponto de vista dela. É isso aí. E essa abertura para o diálogo, para realmente compreender o outro, é muito mais poderosa do que qualquer tentativa de se defender ou de vencer a discussão. É verdade. É a gente mudar o foco da disputa para conexão. E por falar em conexão no artigo, a autora cita uma frase do Marshall Rosenberg que eu achei bem interessante. Ele diz que o objetivo da CNV é estabelecer um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia. O que você acha dessa frase? Como que você vê ela se traduzindo na prática? Para mim, essa frase resume a essência da CNV. É a gente conseguir se comunicar de forma honesta, autêntica, sem rodeios, mas ao mesmo tempo com respeito e compaixão. É a gente se conectar com o outro de coração aberto, sabe? É como se a gente estivesse construindo uma ponte entre dois corações, né? Usando a sinceridade e a empatia como pilares. Mas me fala... Você acha que a sinceridade sozinha já garante uma comunicação não violenta? Não acho. A sinceridade sem empatia pode ser até cruel, sabe? Imagina alguém te dizendo, olha, sinceramente eu acho você muito egoísta. Ai, que horror. É verdade. A sinceridade precisa vir acompanhada de gentileza, de respeito, de uma intenção genuína de se conectar com o outro e não de machucá-lo. É isso aí. A CNV nos ensina a temperar a sinceridade com empatia, a encontrar um equilíbrio entre expressar as nossas verdades e acolher as verdades do outro. E nesse equilíbrio a gente constrói relações mais saudáveis, mais autênticas, né? Relações onde a gente se sente livre para ser quem a gente é, sem medo de ser julgado, rejeitado. Com certeza. E além dos benefícios para as relações interpessoais, a CNV também tem um impacto social enorme. Lembra que a gente falou dos exemplos de líderes como Gandhi, Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela? Sim. Eles usaram a não violência como ferramenta de transformação social, né? Isso. A CNV não se limita ao âmbito pessoal. Ela pode ser aplicada para promover a justiça social, a paz, a resolução de conflitos em larga escala. E no Brasil, a gente tem visto cada vez mais iniciativas que utilizam a CNV para transformar a realidade social. Que legal. Você tem algum exemplo específico? O que a autora menciona no artigo sobre a aplicação da CNV no Brasil? Ela cita vários exemplos.
Um deles é a aplicação da CNV em escolas. Em escolas? Como assim? Algumas escolas já estão incorporando a CNV na grade curricular, ensinando as crianças a se comunicarem de forma mais respeitosa e empática desde cedo. Nossa, que bacana. Imagina o impacto que isso pode ter na formação das futuras gerações, né? As crianças aprendendo desde cedo a lidar com os conflitos de forma pacífica, se conectar com a própria humanidade e com a humanidade dos outros. Pois é. É um investimento no futuro, na construção de uma sociedade mais justa, compassiva e harmoniosa. E não se limita às escolas. A autora também menciona a utilização da CNV em empresas como forma de melhorar a comunicação interna, promover a colaboração entre os funcionários, prevenir e resolver conflitos, criar um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo. Nossa, quanta coisa. Parece que a CNV é realmente um canivete suíço, né? Serve para tudo. Mas além das escolas e empresas, você lembra de outros exemplos que a autora cita. Sim, ela também fala sobre projetos sociais que utilizam a CNV para empoderar comunidades, mediar conflitos, promover a inclusão social. É a CNV sendo usada para construir um futuro mais justo e igualitário para o Brasil. Que inspirador. É muito bom ver que a CNV está ganhando espaço no Brasil, né? E que está sendo usada para promover mudanças tão importantes na nossa sociedade. É verdade, a CNV é uma ferramenta poderosa para transformar nossa realidade individual e coletiva. E por falar em transformação, no artigo, a autora fala bastante da sua própria jornada com a CNV. Teve um trecho que me chamou a atenção, onde ela conta que no começo ela achava a CNV utópica demais, meio mundo ideal, sabe? Ah, sim, eu lembro desse trecho. Ela fala que tinha dificuldade de acreditar que a CNV realmente funcionava na vida real. Eu me identifico totalmente com isso. Quando eu comecei a estudar a CNV, também achei tudo muito bonito na teoria, mas difícil de aplicar no dia a dia, sabe? Mas o que a autora disse que fez ela mudar de ideia? Como que ela passou a acreditar no poder da CNV? Ela conta que foi a prática, sabe? Quando ela começou a aplicar a CNV no dia a dia, ela foi vendo os resultados, as transformações acontecendo, tanto na vida dela quanto nos relacionamentos dela. A prática é que leva à perfeição, né? Ou pelo menos a uma comunicação mais compassiva e consciente. Mas me fala, o que a autora destaca como sendo a parte mais difícil de aplicar a CNV no dia a dia? Ela fala bastante sobre a reatividade, sabe? Aquela vontade de reagir na hora, sem pensar no impulso. É como se a gente tivesse um botãozinho que, quando apertado, nos coloca no modo automático de ataque ou defesa. Ah, eu me identifico totalmente com isso. Às vezes é como se eu tivesse um pavio curto, sabe? Qualquer faísca me faz explodir. E aí, adeus CNV. Mas e aí, o que a autora sugere pra gente lidar com essa reatividade sua? Como que a gente desativa esse botãozinho do ataque? Ela diz que o segredo é a autoempatia. Autoempatia? É a gente se tratar com a mesma gentileza e compaixão que a gente trata os outros. É a gente parar, respirar fundo e se perguntar o que eu tô sentindo, o que eu preciso. Nossa, faz sentido. É como se a gente fizesse um curativo no nosso próprio coração antes de sair por aí distribuindo curativos pros outros, né? Exatamente. A autoempatia nos ajuda a regular as nossas emoções, a lidar com os nossos próprios desafios de forma mais compassiva e consciente. E a partir daí, a gente consegue se comunicar com os outros de forma mais autêntica e respeitosa. Parece que a autoempatia é a base de tudo, né? É o alicerce da CNV. Mas me fala no artigo, a autora dá exemplos práticos de como ela usa a CNV na vida real. Tipo, em situações específicas do dia a dia. Sim, ela dá vários exemplos. Um deles é sobre como ela lida com os conflitos com o filho adolescente dela. Essa é uma área onde a CNV faz muita falta, né? A relação entre pais e filhos é cheia de desafios, de conflitos, de emoções intensas. E como que ela aplica a CNV nessa situação? Ela conta que antes de conhecer a CNV, ela tentava impor a vontade dela, sabe? Dava sermão, fazia chantagem emocional, tentava controlar o filho. Sei bem como é isso. Mas com a CNV, o que mudou na forma dela se comunicar com o filho? Ela aprendeu a ouvir o filho com empatia, a tentar entender o que estava por trás dos comportamentos desafiadores dele, sabe? A conectar o comportamento dele com as necessidades dele. Entendi? Tipo, em vez de julgar ou criticar o filho, ela tenta entender o que ele está sentindo, o que ele está precisando. Mas e aí o que ela faz com essa informação? A partir daí, ela consegue se comunicar com o filho de forma mais empática e assertiva. Ela expressa os sentimentos e as necessidades dela, mas também busca entender e acolher os sentimentos e as necessidades do filho. Então, digamos que o filho está sendo grosseiro com ela. Em vez de ela reagir com raiva e dizer: que falta de respeito. Você precisa me tratar melhor. Ela faz o quê? Ela respira fundo, se conecta com a própria necessidade de respeito e ela diz pro filho: filho, quando você fala comigo dessa forma, eu me sinto triste porque eu preciso de respeito na nossa relação. O que está acontecendo? Você pode me dizer o que você está sentindo. Caramba, que diferença. É outra postura, né? É uma postura de acolhimento, de compreensão, de diálogo. É isso aí. E essa postura faz toda a diferença na comunicação. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente tenta entender o que está por trás do comportamento dele, a gente abre espaço para conexão,
para a resolução de conflitos de forma mais pacífica e harmoniosa. É verdade, a gente desarma as bombas antes delas explodirem, né? Mas, e aí no artigo, a autora só fala da aplicação da CNV na relação com o filho. Ou ela dá outros exemplos também. Não, ela fala de outras situações também. Ela conta como ela usa a CNV no trabalho para lidar com colegas difíceis, para negociar prazos e responsabilidades, para dar e receber feedback de forma mais construtiva. Nossa, parece que a CNV é realmente um canivete suíço, né? Serve para tudo. Mas me fala, ela se aprofunda em algum exemplo específico de como ela usou a CNV no trabalho? Sim, ela conta sobre uma situação em que ela estava se sentindo sobrecarregada, sabe? Cheia de trabalho, com prazos apertados. Quem nunca, né? Pois é. E aí, em vez de ela reclamar, de culpar os outros, ela parou, respirou fundo, se conectou com os próprios sentimentos e necessidades, e aí ela foi conversar com o chefe dela. E como que foi essa conversa? O que ela disse pro chefe? Esse eu disse. Olha, eu tô me sentindo sobrecarregada com a quantidade de trabalho que eu tenho no momento. Eu preciso de mais tempo ou de ajuda para conseguir entregar tudo com a qualidade que eu gostaria. Como a gente pode resolver isso? Nossa, que postura madura. Ela não se vitimizou, não jogou a culpa nos outros, ela simplesmente reconheceu as próprias necessidades e se colocou à disposição para encontrar uma solução em conjunto com o chefe. Exatamente. Ela foi assertiva, mas sem ser agressiva. Ela foi honesta sobre os próprios limites, mas também se mostrou aberta a encontrar uma solução que atendesse às necessidades de todos os envolvidos. A CNV nos ensina que a gente não precisa escolher entre ser bonzinho e ser eficaz, né? A gente pode ser gentil e ao mesmo tempo defender os nossos direitos, as nossas necessidades. Isso aí. A CNV é sobre encontrar um equilíbrio entre honestidade e compaixão. É sobre se comunicar de forma autêntica, respeitosa e com foco nas necessidades de todos os envolvidos. E é sobre transformar os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa vida e, quem sabe, até o mundo, né? Com certeza. A CNV é uma ferramenta poderosa para a gente criar um mundo mais justo, pacífico e compassivo. E essa mudança começa em cada um de nós. É verdade. A CNV é um convite para a gente viver de forma mais consciente, mais conectada, mais humana. E por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa imersão no universo da comunicação não violenta. Eu também espero. E que a CNV inspire vocês a construir relações mais autênticas, mais compassivas e mais transformadoras. É isso aí. Até a próxima, pessoal.